Pensando na cadeira flexora versus a mesa flexora, qual será que seria a melhor intervenção para os posteriores da tua aluna? Vamos entender primeiro como que funciona a técnica de movimento da cadeira flexora. O Lucas vai demonstrar para vocês sobre a mesa flexora e depois a gente vai mostrar o custo-benefício de cada uma e como você vai intervindo ou prescrevendo para as tuas alunas. Primeiro ponto, aqui na mesa flexora, a gente já começa com o quadril em flexão e isso vai alongar os teus posteriores de coxa. Então basicamente tem que manter alinhado o teu joelho com essa bolinha aqui que é o eixo da máquina. Colocando alinhado com essa bolinha do eixo da máquina, a gente já tem um bom posicionamento para estar realizando o movimento. E aqui tem alguns ajustes também na máquina da Total Health, que você consegue deixar essa almofada mais para trás ou também mais para frente. O ideal é ela não ficar nem na tua panturrilha e também nem lá no teu calcanhar. O ideal é ficar nesse meio termo, que vai ficar entre a tua panturrilha e entre o teu calcanhar. Agora ajustou certinho aqui, peito sempre bem estufado, ponta do pé para cima, sempre manter a ponta do pé mais nessa direção para cima. Eu vou me prender no banco, me prendi. Eu solicito sempre que você empurre a tua mão para frente, se jogando levemente para trás. Por quê, Adri? Ninguém nunca te contou isso. Quando você coloca a mão aqui, e a carga no caso está muito pesada, a tendência é você começar a mexer essa questão da tua lombar, ó. Você começa a perder esse controle da tua lombar durante o exercício, que já não é interessante pensando na capacidade de produção de força dos teus posteriores de coxa para você fazer o exercício. Por isso, se alinha bem, firmou, o bracing tem que estar bem ativo. Agora foi, conduz lá embaixo, segurou um pouquinho, voltou alongando, sem ter movimento na tua lombar. Volta devagar, alonga bem. E foi de novo. Lucas, essa é uma maneira tradicional de estar realizando o exercício. O que a gente vê comumente hoje em dia? A galera se inclina para frente e faz dessa forma aqui, né? Exato. Utilizando, bem comum mesmo. Utilizando agora essa forma com o intuito de, digamos assim, trabalhar o posterior em máximo alongamento. O que essa galerinha acaba não pensando? Quando eu estou nessa posição, eu já estou em torno de mais ou menos 90 graus de flexão de quadril. É onde mais ou menos seria o ideal dessa questão do comprimento dos posteriores de coxa. Agora, se eu não tenho uma boa flexibilidade, eu peguei e coloquei aqui, eu já não consigo manter mais ou menos a curvatura da minha lombar nesse posicionamento. Eu inclino mais para frente, não quer dizer que eu estou alongando mais os teus posteriores de coxa. Eu só estou fazendo uma flexão da coluna para eu conseguir, teoricamente, alongar mais os teus posteriores de coxa. E eu faço o exercício dessa forma aqui, ó, com menos estabilidade, e eu não consigo o máximo alongamento da maneira correta com a máquina sentada. E diminui carga ainda, né? Automaticamente eu vou diminuir carga. Com isso, quer dizer que eu estou falando que é uma variação inútil, que você não pode estar utilizando? Não. Toda variação pode ser útil, desde que seja bem prescrita e tenha uma lógica por trás disso. O que a maioria da galera está fazendo é por modinha. Viu algum atleta, viu, no caso, alguma musa fitness fazendo e quis copiar, pensando que vai ficar com os posteriores grandes e por aí vai. O que eu oriento para você? Faça da maneira tradicional, mantenha aquele alinhamento que eu ensinei desde o início, que vai ser muito mais benéfico para você. Só utilize uma variação quando você já está bem consolidado, com uma carga muito boa, utilizando dessa maneira. Agora, você que já zerou a máquina, já não tem mais o que fazer, já tem uma puta flexibilidade, consegue manter um bom alinhamento. Agora eu posso pegar e me inclinar um pouquinho para frente, mantendo essa curvatura aqui da lombar, tudo certinho? Beleza, é válido para você estar fazendo o exercício, porque, como eu falei, a variação é bem-vinda desde que seja bem prescrita para você estar realizando os movimentos. Acredito que sobre cadeira flexora você entendeu tudo e mais um pouco, já pode até dar uma aula sobre isso. Agora é vez de a gente entender sobre a mesa flexora. Cara, antes de mais nada, essa camisa aqui, como que eu faço pra ter ela, velho? Cara, essa camisa aqui é exclusiva. Então, se você quer ter uma dessa, o Lucas vai deixar o contato aqui embaixo. Você pode estar entrando em contato comigo ou com o Lucas. E a gente, quando abrir as vendas dessa camiseta, como quando a gente abrir também as vagas da consultoria Descomplicando o Movimento, aí sim você pode estar tendo essa camisa, que inclusive é muito bonita e o material também excelente, não fica descascando nem nada. Cara, curti, vamos fazer a propaganda, como é que é o nome da marca lá? Sueste! Ó, Sueste, vai lá e fazer a propaganda. Inclusive não temos nenhum cupomzinho de desconto, aí vamos enrolar um cupom de desconto para vocês. Agora vamos entender um pouco mais sobre a cadeira, a mesa flexora, já que a gente já entendeu algo sobre a cadeira flexora.
aqui na mesa muda um pouco o cenário. Tá, Lucas, mas não é flexão de joelho, não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Porém, aqui a gente tem um cenário diferente. Lá a gente trabalhava com um alongamento meio que máximo, submáximo ali do posterior de coxa. E aqui a gente já tem um cenário onde a gente fica em uma leve extensão de quadril. Ou seja, a gente trabalha com os posteriores de coxa mais encurtados. Aqui, o que acontece? O posicionamento dessa cadeira, ela tem um detalhe. Essa também é uma máquina, um modelo da Total Health. Patrocina o canal, Total Health. Patrocina o canal aí. E essa máquina aqui, ela tem um eixo que é a mesma coisa que a outra cadeira. E esse eixo fica lá embaixo. E antes de tudo, falar tecnicamente sobre esse equipamento, tem uma galera que eu vejo e tenho que corrigir imediatamente, que acaba deixando esse eixo muito lá embaixo e acaba começando o movimento aqui já. Ou seja, um cenário de hiperextensão de joelho, que no próximo vídeo, assim que acabar esse vídeo, corre no nosso canal, vai lá embaixo que tem um vídeo só falando sobre hiperextensão de joelho. Nesse caso aqui, vocês que já entenderam o motivo e o perigo, a gente acaba colocando uma sobrecarga muito grande para os ligamentos, tá? Então, como a gente não quer esse cenário de sobrecarga para ligamento e cápsula articular, a gente vai deixar mais ou menos, ó, onde o nosso joelho fique numa posição neutra, ou seja, nem hiperextensão e nem flexão. Aqui a gente tem uma outra, um outro eixo que também é para a gente movimentar em questão da articulação do tornozelo, ou seja, a gente não vai deixar no meio da panturrilha, a gente não vai deixar lá no calcanhar, porque presta atenção, tem uma galera que faz bem errado, deixa eu encaixar aqui essa máquina, acaba deixando longe pra caramba e faz isso daqui, ó, lá no calcanhar, e o movimento tá aqui, ó, quando ela vai quase escapa do calcanhar e a máquina cai, ou seja, ajusta aqui, deixa mais ou menos ali, aqui no nosso tendão, ó, bem no tendão de Aquiles, para ser mais exato. Posicionou, regulou a máquina, que eu acho que tá certo, sei lá. Depois tu corta. Posicionou a carga, começou. Agora, como que vai ser o posicionamento aqui do movimento? Eu tenho que contrair, eu tenho que subir o peitoral, tem uma galera que tá fazendo aqui, eu faço de qualquer jeito. Tem uma galera que fala assim, mas a escápula também não tem impacto nenhum, não precisa, eu posso ficar assim, porque a escápula não tem envolvimento com o glúteo. Quem estuda um pouco mais de conexões, entende que o corpo é um sistema integrado. Quando a gente faz o movimento de aproximação da escápula, ou seja, de retração, óbvio que tu não vai ficar apertando a escápula, não tem necessidade. Mas um bom posicionamento dela é legal para estabilização da articulação escapulotorácica e principalmente de toda a cintura escapular, que tem conexão grande dorsal lá com o glúteo. Então o grande dorsal ele estabiliza também a pelve. Então, se eu faço um movimento de leve retração, ou seja, extensão, ó, eu estabilizo com o grande dorsal a minha pelve. Não, eu não preciso estar contraindo o glúteo aqui, caso eu tenha um abdômen que eu consiga ativar a manobra de brace. Então, aqui é interessante, ó, primeiro de tudo, escápula, uma leve retração, posicionamento neutro, queixo ligeiramente para dentro, solto o máximo de ar, uma ligeira rotação externa, não adianta a gente fazer igual o joelho de Kiko, com um valgo dinâmico, e faço um movimento. Até aqui tá legal, retorno. Retorno. Um erro muito comum é essa região do glúteo ficar subindo e descendo, mas quando a gente faz essa contração do transverso do abdômen, é interessante. Uma dica para vocês, faça um teste rapidinho. Deita no chão, faz a flexão de joelho e bota a mão aqui mais ou menos na cintura. Se tu perceber que movimenta muito, uma dica é vocês começarem a alongar o reto femoral. Vai ter vídeos mais à frente sobre isso. Mas a grande diferença desses dois aqui, onde a gente tem um trabalho em comprimento mais alongado e aqui a gente tem um trabalho em comprimento mais encurtado. Qual que hipertrofia mais? Hoje a gente sabe que a cadeira flexora hipertrofia mais. Mas será que esse equipamento é inútil? Muito pelo contrário. Tem pessoas que não têm a necessidade de ficar só fazendo cadeira flexora. A gente pode usar a mesa flexora também para trabalhar mais essa porção próxima do joelho, que é muito interessante. Então é um trabalho bacana que dá para estimular no volume de trabalho de posterior de coxa. Respondido? Cadeira flexora versus mesa flexora, para dar então o checkmate final. Cadeira flexora, a gente hoje sabe, através dos artigos também que mostram,
que tem uma maior hipertrofia no quesito todas essas musculaturas dos teus posteriores de coxa na cadeira flexora. Já na mesa flexora a gente tem algumas musculaturas que não vão estar hipertrofiando tanto quanto na cadeira flexora. Porém, será que é descartável então eu estar utilizando, como o Lucas demonstrou, a mesa flexora? Em hipótese alguma, a gente pode estar utilizando. Quer ver um exemplo prático? Pensa eu colocar no volume de treino para nossa aluna, colocar ela fazer 10 séries só na cadeira flexora. Olha que coisa chata, ficar 10 séries ali. Já o que eu posso fazer? Talvez passe umas 4 séries na cadeira flexora, passo umas 3 sériezinhas ali na mesa flexora e eu complemento se eu quiser com um bom dia, com stiff ou qualquer outro exercício visando os posteriores de coxa. Tu vê que no volume de treino deu uma grande diferença, na verdade não deu uma grande diferença no volume de treino, mas nessa questão de variabilidade de exercício e o aluno conseguir ficar, digamos, mais contente fazendo isso aí. Porque a gente tem que pensar sim no contexto do aluno e qual que ele tem o maior nível de aceitabilidade também para estar fazendo o exercício. Basicamente é isso. A técnica de movimento sempre precede a carga, por isso você vai ajustar com alguns detalhezinhos específicos. Eu solicito, se o teu aluno é iniciante, passa a cadeira flexora e não primeiro a mesa flexora, que demanda um maior grau de estabilidade. Exato. É isso, Lucas, basicamente isso? Perfeito. Fechamos. Tamo junto. Tamo junto. Top, pode.